Muito boa tarde a todos os amigos da Leandro Stormer. Aqui quem fala é Alexandre Volvax, também conhecido como Stormer. Estamos iniciando um chat de position dia 22 de janeiro de 2016. É um grande prazer meu estar aqui com vocês nessa sexta-feira. Uma sexta-feira muito bonita aqui em Porto Alegre, fez um tempo agradabilíssimo, 30 graus, céu azul, fantástico para quem vai poder pegar o carro e ir para a praia e aproveitar. Mas, antes de nós fazermos esta ida para lá, nós precisamos, obviamente, comentar um pouquinho sobre o mercado, sobre o desenvolvimento das coisas, e eu preciso que os senhores me deem um retorno de como encontra-se o áudio e o vídeo, para que então eu possa dar prosseguimento. Como é que está o áudio, como é que está o vídeo aí, pessoal? Sem feedback do áudio e do vídeo ainda. Vamos ver. Áudio e vídeo ok, o Wellington Chaves já passando para nós. Muito obrigado, Wellington. Então nós podemos já começar nossas conversas de hoje. Para a gente, Mônica colocando que está ok também o áudio e o vídeo, muito obrigado, Mônica. O Onaka também, dizendo que está tudo bem com o áudio e com o vídeo. Ok, pessoal, o Alberto também, muito obrigado. Muito bom. Vamos olhar então primeiro o Ibovespa? Vamos olhar o Ibovespa. Se a gente coloca o Ibovespa nessa situação, a gente observa o Ibovespa realmente formando um mastro e bandeira de queda, pessoal, no gráfico semanal. Ó. Mastro, uma bandeira em forma de diamante, rompeu e foi buscar o que seria o alvo. O alvo seria basicamente essa amplitude para baixo alternado e o alvo então estaria lá em 36 mil pontos. Região que ainda não foi atingida. Se nós, ao invés de utilizarmos as sombras, utilizarmos os fechamentos, ou os corpos, melhor dizendo, então, neste caso, sim, nós poderíamos dizer que o alvo foi atingido em 36.900 pontos, 37 mil pontos. Bom, uma coisa que me chama a atenção sempre é o estudo no tempo. A gente olha uma distância aqui de 180 dias, depois vem para cá com mais 120 e para cá com 195. E quando a gente olha daqui até aqui, mais 180 dias, tá? Então nós estávamos fazendo ciclo de 180 em 180. E aqui teria que ter feito um fundo e não fez. E pelos estudos de mercado que eu tenho observado, quando uma distância de fundo para fundo ela não é respeitada enquanto suporte, como deveria ser, basicamente, o que acaba acontecendo é que o mercado dobra o tempo. Ou seja, se daqui até aqui era 180 dias, daqui até aqui 180 dias, daqui até aqui 180 dias, e tinha que ter feito um fundo aqui e não fez, então ele vai fazer 180 dias a partir desse topo para baixo. Se nós colocarmos isto, nós fechamos exatamente esta semana como fundo. Caiu. Caiu? Ah, eu não estou no dedicado. Não, me tiraram no dedicado. Sério? Será que o Jorge está por aí? Tinha que pedir para ele não colocar no dedicado. Tem certeza? Mas eu caí aqui, cara. Caí total. Sugestão, grava, não tem interação. Eu vou tentar conversar com o pessoal no povo. How bizarro. Bom, então eu vou fazer gravado, vou deixar gravado e daí automaticamente vamos transmitir. Tá? Bom, então como eu estava comentando aqui, nós esperamos então 180 dias de queda. Se a gente coloca a partir daqui, nós temos 180 dias exatamente nessa semana, o que então marca o fundo do mercado para essa semana. Atenção,
A contagem no tempo mostra fundo do mercado nessa semana. Mostra fundo nessa semana. Algo bastante ousado da minha parte mencionar isso, mas é o que está sendo demonstrado aqui pela contagem no tempo. Tá? Dito isso, e observado isso dessa maneira, e olhando esse candle que se formou agora com uma pressão compradora na sexta-feira, existe um bom potencial, eu diria, do mercado na semana que vem formar algum tipo de movimento de repique, tentar buscar as médias móveis enquanto resistências. Bom, se nós fôssemos pensar num movimento de alta do Ibovespa nas próximas semanas, nós teríamos que pensar quais seriam as resistências a serem encontradas numa eventual subida. Se a gente coloca aqui nossas extrações de Fibonacci, nós teríamos resistências em 41.770 pontos, próxima resistência em 43.300 e última resistência 44.800 pontos. Pede para eles colocarem as perguntas e daí eu vou respondendo dentro do possível. Então essas seriam as principais resistências a serem observadas no Ibovespa em um eventual repique de alta nas próximas semanas, que é o que está se desenhando. Mais importante do que isso, a gente coloca o gráfico mensal do Ibovespa no mensal e observamos isso no IFR 14 do mensal, nós vamos ver um ponto muito importante de ser comentado. Observem quantas vezes nós encontramos o IFR 14 neste nível no gráfico mensal. 1, 2, 3, 4. E todas as vezes no passado, 5. Todas as vezes no passado em que chegou nesse nível, o Ibovespa subiu de 14 a 15 mil pontos nos próximos 3 meses. Ou seja, na forma que nós estamos entendendo e observando, o mercado se aproximou de uma zona em que os compradores começam a atacar de uma maneira mais agressiva. Tá? Por isso, então, eu estou procurando por ponta de compra nesta semana. Estarei procurando os principais ativos para isto especificamente. Em relação ao dólar futuro, tá? O dólar futuro no gráfico mensal está em um nível nunca antes imaginado, um nível nunca antes atingido no seu FR 14, extremamente sobrecomprado no mensal e montando uma longa sombra superior, como observado aqui agora. Estamos em tendência de alta, indiscutível, mas lembrem-se, nós temos aquele Advanced Breakdown que foi observado pelo Vlad, muito bem observado pelo Vlad, que é esse aqui. E nós estamos agora tentando subir e vamos enfrentar essa linha enquanto resistência. Ok? Muito bem. Vamos lá. Dólar futuro, então, não sinalizou venda ainda. Tá? Porém, se nós perdermos a mínima desta semana, que terminou na semana que vem, nós podemos estar formando um topo duplo. Mais do que isso, e é importante nós mencionarmos, um topo duplo dentro de uma situação de divergências baixistas. Tá? Ou seja, a gente tem um topo no mesmo nível do topo prévio, com uma axis de histograma bem abaixo do topo prévio, e isso recebe o nome técnico de divergência baixista. Então temos uma divergência baixista no dólar futuro, sim. Temos bandas de Bollinger extremamente estreitas, sim. Isso significa uma contração de volatilidade muitíssimo importante no dólar, sim. Mais do que isso, isso significa que as próximas semanas serão de fortíssima movimentação do dólar. Ok? Bom, tendo em vista que nós temos o Ibovespa naquela sinalização que nós comentamos agora há pouco, tá? Que é uma sinalização bem importante, tá? de fundo, e o dólar neste nível atual, pela forma que eu estou observando, que eu estou entendendo, eu espero para a semana que vem uma forte movimentação altista no Ibovespa e uma forte movimentação baixista absurdamente forte no dólar para as próximas semanas. Uou! Agressivo dizer isso, né? Estou colocando aqui minha tapa a cara e eu acredito que essa minha observação do dólar só será invalidada se efetivamente na semana que vem nós conseguirmos romper 4,18.
coisa que eu não acredito que venha a ser feita. Tá? Pelo que eu estou observando, pelas divergências baixistas observadas no dólar, pela sinalização que o dólar está conferindo, aqui seria o movimento mais provável. Tá? Um retorno, uma queda, um topo duplo. Voltar aqui para 13,31 seria o alvo principal. De fato, inclusive, eu já começo a assumir posições nesse sentido. Aqui, já começo a assumir posições nesse sentido, posições agressivas de venda. Com stop curto. Bem curto. Tá? Em relação ao BGI FUT, o boi, tá? Por sua vez, vemos bandas bastante estreitas no boi, como a gente está vendo, muito estreitas no gráfico semanal. A tendência do boi, por enquanto, é uma tendência de alta. Não dá para dizer que ela tendência alta, né? Fundo, topo, fundo, mesmo um pouco acima, mas ainda não fez um topo acima. Na melhor das hipóteses, andando de lado, batemos uma resistência que era o topo anterior. Tá? Então estamos sentindo ali em 151 com 59 resistência. Mas não dá para dizer que no gráfico semanal a gente está numa tendência de alta, não dá não, sem dúvida alguma não. No diário, inclusive, fizemos esse retângulo que a gente está vendo aqui, um retângulo bem saudável, bem bonito de ser trabalhado. Tá? Então, no semanal, no boi, eu não tenho, por enquanto, nenhum ponto bom, nem de compra, nem de venda a ser realizado. No milho perpétuo, o CCM FUT, aparentemente nós estamos fazendo um movimento corretivo. Não dá para chamar essas 2 semanas atuais de Twin Towers, porém, sem dúvida alguma, essa semana foi uma semana corretiva. Uma semana que tende a produzir pelo menos mais uma semana de recuo, quiçá talvez 2, trazendo os preços de volta até 38,5, 38,50, e ali talvez a formação de uma nova região de suporte. Tá? Isso tudo especialmente se nós perdermos a mínima que está localizada em R$40, número redondo. Então a perda de R$40 automaticamente estabelece um viés baixista para milho futuro. Tá? Muito bem. Vistos os principais commodities e os principais ativos de commodities, vamos falar então de Petrobras, um papel importante no mercado, obviamente. Petrobras, que fez um fortíssimo movimento de queda nessa semana, torna-se um mico, podemos dizer isso, porque passa a operar praticamente em centavos. Ela vinha dentro desse alargamento, ela conseguiu cortar o... Ixi, meu Deus do céu, o sinal que ela fez foi muito feio. Ela cortou o alargamento para baixo. Tecnicamente falando, então, o alvo seria no mínimo a base para baixo projetado, o que levaria a Petrobras lá para a zona de 1 centavo. 1 centavo. Isso praticamente quebra a empresa. Tecnicamente falando, é isso que nós poderíamos dizer. O alvo realmente é a continuação, perpetuação da queda. Não há sinalização de final do movimento de queda ainda. A gente tem um suporte aqui em 4,48, próximo em 3,48 e o suporte mais potente lá, caramba, meu Deus do céu, 0,23 centavos. O fundo parece ser o limite para a Petrobras. Tá? Não há realmente sinalização de reversão da atual movimentação de queda e, portanto, não há sinalização nem tão pouco de se pensar em trabalhar na compra. Minha ideia é qualquer repique, eu estou montando trava de alta, qualquer movimentação de alta, eu estou vendendo posições e alugando. Nem pensar para na compra na Petro no momento. Vale 5 também não está muito bonita, mas está um pouquinho melhor do que a Petro. Por que a gente pode dizer isso? Basicamente por causa do seguinte. Vamos lá. Ela opera dentro desse enorme canal que a gente está vendo. Num gráfico dolarizado, o canal fica bem diferente. Bem diferente. Esse é o gráfico dolarizado, tá? Olha o nível de sobrevenda que ela encontra-se no gráfico dolarizado. Ela também fez um mastro e bandeira. Mastro, bandeirinha, triângulo, mais um mastro.
O alvo do Master Bandeira da Vale não foi atingido ainda. Está em R$ 4,18, mas nós atingimos uma importante zona de suporte, que é 6,70, que é a expansão de 61 do último movimento de baixa. Então, acredito que haja uma possibilidade da Vale tentar se sustentar aqui em 6,70, não continuar a queda e ficar só até a expansão de 61 e não chegar a fazer o movimento até a expansão de 1. Tá? Isso vai depender, obviamente, da semana que vem. Eu esperaria talvez algum movimento, algum sinal de entrada num gráfico diário, tipo um Dunning de alta, que já até aconteceu aqui, ou eventualmente um pivô de alta, para então poder realmente ficar um pouco mais confiante de que o movimento de queda na Vale terminou. Não é o que está aparecendo até agora. Agora a gente vai entrar na sua peça que me chama a atenção. Itaú, Bradesco, setor financeiro. Esse é o setor que está, em termos de múltiplos, mais atraentes possíveis, em termos de situação e cenário gráfico também, IFR14 bastante sobrevendido, zona de suporte dada por fundos prévios, tá? Em um mercado que não está, em uma empresa que continua dando bastante lucro. Tá? Então, este é um papel que me chama a atenção. Itaú, Itaúsa, Bradesco, CETIP, papéis setor financeiro. Okay? Se nós formos olhar aqui, basicamente, essa amplitude, focado para baixo, já foi atingido o alvo de 100%. Isso me chama muitíssima atenção, muitíssima atenção. Tá? E a gente pode observar aqui, então, que o complemento da máxima da semana passada acionaria uma entrada de position. Tá? Uma entrada de position, com o stop ficando na mínima desta semana pelo método Stormer. E o alvo seria, no mínimo, a média móvel de 21 períodos. Muitíssima atenção para Itaú. Fiquem muito atentos a Itaú. O papel realmente está em um momento técnico muito importante. Tá? Muito importante. Muito bem. Bradesco. Pessoal, né? Olha o que é esse suporte. Fundo. Olha onde é que a gente se encontra. Uma região de fundo muito importante, uma zona de suporte muito importante. Se tu pega todo esse movimento enorme de alta aqui até aqui, ó, a gente está em cima da tração de 61, de toda essa perna de alta. Pega o FR14 semanal extremamente sobrevendido, pega aqueles fundos prévios extremamente sobrevendidos, pega esse arame formado aqui, em uma empresa que é produtora de um lucro muito forte, com seus múltiplos muito baixos. Se nós tivermos realmente acertado a contagem de fundo no tempo do Ibovespa, esse tipo de situação aqui é a mais importante de todas. Mais importante de todas. CETIP. Uou. Esse é o papel mais forte do setor financeiro no momento, e essa ruptura aqui me obriga a uma compra. Se romper 39 com 11, eu tenho que comprar esse papel. Tenho que entrar batendo forte na compra, se rompermos 39 com 11. Tá? O papel rompeu seu topo histórico, consolidou. Durante toda a queda do mercado, o máximo que ele fez foi uma consolidação lateral. E agora, se eu romper 39 com 11, fica livre para subir muito. E aí o alvo seria qual, basicamente? Bom, o alvo seria toda essa amplitude projetada para cima alternado. Nós poderíamos largar um alvo de no mínimo 44,76. CETIP, setor financeiro, extremamente importante de ser observada para a semana que vem. Tá? A BEV, tá? A BEV tinha um suporte tem um suporte muito forte em 16,70, que não pode ser perdido. Tá? Se perder 16,70 fica ruim o cenário para a BEV. Acontece que ela testou o suporte e negou no final da semana a perda do suporte, o que é um absurdo ponto de entrada do ponto de vista de método Stormer, porque está em cima de uma zona de suporte com o fechamento perto da máxima da semana, certo? Isso aqui realmente longe da média móvel,
Tá? Isso aqui realmente é um timing de entrada muito forte. Se a gente desenhar aqui nossa linha de triângulo, ou melhor, de sanfone aberto, tá? O alvo da Ambev está aqui, nesse ponto. Ou seja, Ambev, Ambev, Ambev. Esse gráfico me chama muitíssima atenção. Olha o nível de FR 14 dela. Olha aqui, ó. Essa região de FR 14 na Ambev. No mensal. Ó. Tá vendo? Estão vendo? Fundo, fundo. Aqui foi um pouco mais no Crash 2008. Fundo. Fundo de Ambev. Olha que gráfico bonito mensal. Tá? Então, assim, muitíssima atenção para a Ambev na semana que vem. Não percam o trade. Se acontecer, ficar bonito, vocês podem, dentro do método Stormer, estar assumindo alguma possível entrada, se acharem interessante em relação a risco-benefício. Tá? Paciente Wellington, gostaria de saber se existe o que você pensa sobre posições short de longo prazo. Existem, obviamente, posições short de longo prazo quando você encontra um ativo dentro de um setor macroeconômico que está desacelerando e fez um pivô de baixa de longo prazo. Por exemplo, se você entende que o petróleo perdeu sua relevância mundial na medida em que virou uma commodity muito barata e não tem mais possibilidade de subir, Petrobras se torna uma venda de longo prazo. Tá? Mas isso quando ela fez um pivô de baixa, não agora, obviamente. Daqui a pouco você passa a entender que algum ativo fez um pivô de baixa num gráfico semanal mais longo e os fundamentos principais, o setor macroeconômico que ele trabalha, foram deteriorados. Pronto, nós temos aí uma situação de short de longo prazo. Posições de short de longo prazo, elas podem ser assumidas pontualmente em setores macroeconômicos que estão se deteriorando. Por exemplo, o setor de siderurgia. A gente não tem uma expectativa de recuperação da siderurgia nacional, nem tampouco da Uzi Minas, nem no prazo mais curto, nem no prazo mais longo. Então, assim, qualquer repique que esse setor estiver provendo, automaticamente seria um momento de se pensar em fazer uma operação de short de longo prazo. Tá? Mas é muito pontual, tu tem que entender o setor, tem que perceber se aquele setor não vai mais conseguir se recuperar e a partir disso então começar a montar as posições quando os sinais gráficos forem surgindo. Tá? Muito bem, vamos olhar aqui as perguntas de outras pessoas. O agente RCR coloca, poderia comentar a JBSS3 e a Ambev, que semana passada estavam caminhando para um possível setup? Tá, a Ambev nós já comentamos, e agora vamos falar da JBSS3. JBSS3 encontra-se em cima de uma zona de suporte, sem dúvida alguma, que é dada pelo fundo prévio, mas não acionou a entrada. Essa semana forma mais um candle de reversão, que é um Arami. A tendência é de baixa no curto prazo, a secundária é de baixa, a primária é de alta. Tá? Então, assim, realmente a ruptura da massa poderia acionar uma entrada. E já está formando, inclusive, um retângulo em fundo, que também seria acionado como swing trader no rompimento de 11,28. Entre a Ambev e JBSS3, eu infinitamente prefiro a Ambev. Primeiro, porque a gestão da Ambev é infinitamente melhor que a da JBSS3. E segundo, porque a Ambev não tem nenhum tipo de risco político, enquanto que a JBSS3 tem. Tá? Presidente Bernardo, por favor, comentar a relação Petro 4 e Petro 3 e Vale 5 e Vale 3. Basicamente, os papéis tendem a manter uma certa correlação. Tá? Se a gente tentar indexar aqui, não dá para tirar muitas informações disso não, sabe? Eu já vi papéis da mesma empresa se descolarem por tanto tempo, por exemplo. Está acontecendo um descolamento aqui entre Petro 4 e Petro 3. Ó. Você vê que a Petro 4 está sensivelmente perdendo seu valor em relação a Petro 3 nos últimos meses.
Mas eu já vi isso acontecer por tanto tempo. Ó, aconteceu aqui em 2010, 2011, 2012, uma inversão. O Petro 4 passou a valer mais em relação ao Petro 3 por um bom tempo. Então isso aqui são oscilações que tu não consegue efetivamente tirar uma conclusão em cima disso. Tá? Então eu não uso. Para Vale 5, a mesma situação. Em relação a Vale 3. Ó, se a gente afastar, a gente vai ver que tem movimentos de valorização, movimentos de recuo, e geralmente é nessas situações de tendência que os caras que estão em long short acabam quebrando. Muito bem. Pergunta da parte da Tirolina. Se possível avaliar o setor das teles, TIMP, OIBR3 e Vivid 4. Vamos lá. A gente vai ver o setor bancário. Vemos a Vivid 4 em cima de uma zona de suporte muito importante do gráfico semanal, que é o topo anterior lá de 2007, fundo de 2012. Estamos exatamente neste nível no momento atual, com o IFR 14 bastante sobrevendido, tá? E virando para cima. Veja que o IFR 14 semanal conseguiu de uma forma bastante precisa localizar fundos no passado. A gente faz agora um candle de reversão nessa semana. Algum trader mais agressivo aqui poderia pensar em tomar uma posição pelo modelo profissionais liberais, na ruptura da máxima, e o stop ficando abaixo da mínima dessa semana. Seria uma alternativa atraente e bastante interessante, podemos dizer assim. Já a TIMP3, graficamente não está tão bonita, tá? Ela não está em cima de uma zona de suporte tão nítido quanto a IBR, quanto a VIV, melhor dizendo, mas a gente observa o FR14 bastante sobrevendido. Bastante sobrevendido. Tá. Mas olha que interessante, ela costuma fazer uma divergência antes de subir. Ela chegou nesse nível de sobrevenda aqui, ó. Não fez o fundo definitivo, ela fez o fundo definitivo só aqui, quando teve uma divergência altista. Mesma coisa aqui, ó, tu vê que ela fez o fundo aqui, mas ela teve mais uma queda, obrigatoriamente nessa divergência, e aqui foi o bom ponto de entrada. Então ela costuma fazer advanced breakups antes de efetivamente subir. Mesma coisa aqui. Aqui marcou o fundo com precisão. Aqui e aqui. Eu não vejo a TIMP num ponto gráfico tão bom quanto a Vivid, não. O IBR está em centavos. Não adianta a gente querer avaliar um papel em centavos. O papel em centavos é mico e, como tal, não tem como ser avaliado. Ele é nem melhor ficar bem longe dele, sem dúvida alguma. Tá? Eu não vejo nem na Petro 4, nem na Petro 3 uma boa entrada de position, sendo bem objetivo com vocês, pessoal. O setor está sendo destruído. A empresa se tornou deficitária. Não tem nem argumentos do ponto de vista de fundamentos. Argumentos gráficos aqui até haveriam, FR14 muito sobrevendido, com queda de versão, afastado das médias móveis, mas se eu posso fazer esse mesmo tipo de operação em cima de um papel que tem fundamentos muito melhores, como a Abev, e considerando que eu não tenho dinheiro para operar tudo, ou mesmo a CETIP, eu vou operar aquilo que está melhor, né? Por que eu vou operar a Petro? Explica. Por que eu vou operar a Petro? Por que eu vou botar meu dinheiro na Petro? Olha, pessoal, assim, ó, uma empresa que tem 5 vezes de dívida em relação ao EBITDA, está no buraco. Está no buraco. A Petro está no buraco. Entendeu? Botar meu dinheiro em Petro? Não façam isso. Eu acho que o Eike Batista foi um cara muito visionário quando ele disse que um dia OGXP3 e Petro teriam o mesmo valor. Vão ter. A Petro vai ter o mesmo valor da OGXP3. Ele foi visionário nisso, sem gozação. Sem absolutamente nenhuma gozação aqui, eu não estou brincando. As duas vão pro pó.
da forma que está sendo desenhado. Então, eu não pretendo chegar perto da Petro, a não ser eu pensar em vender. Vamos olhar aqui outros papéis. Natura. Natura vinha operando dentro desse canal de baixa que a gente tem aqui. Aí ela foi até o topo do canal, que nem te disse que ela iria. Agora ela está fazendo retorno até essa região de suporte. Sentiu um suporte aqui. Sentiu um suporte aqui. Mais importante do que sentir o suporte nesse ponto e ter desenhado uma possível reversão nesse ponto, é que o papel efetivamente pode estar montando um pivô de prazo mais longo. É lógico que isso só vai ser acreditado quando se romper essa máxima aqui. Se rompermos essa máxima, isso vai fazer com que essa média mais curta corte as médias móveis mais longas para cima. Vai ser um pivô de alta de longo prazo na primária. E nós teremos então uma reversão de toda essa movimentação de queda que foi observada aqui. Essa queda já vem durando longos 725, 780 dias. 780 dias de queda. Não é pouco tempo, diga-se de passagem, é bastante tempo. Muito, muito tempo. Muito bem. Então, por enquanto, nada a ser feito na Nato, nem compra, nem venda aqui, fica muito arriscado e muito ousado. Vamos ver a Evan. A Evan está muito forte, pessoal. Sendo bem franco com vocês. Evan 3, com toda a queda do mercado, ficou de lado, segurando-se. Média móvel mais curta cortando a média móvel mais longa. Isso é uma sinalização muito potente de que a Evan está acumulando para romper essa região. E se ela romper essa região, ela vai ter feito exatamente aquilo que eu disse lá em julho, hein? Que era um bump and run, e o bump and run projetaria ela de volta lá para os 9, porque seria basicamente toda essa amplitude para cima alternado, projetaria ela 6 e depois 7,01. Evan está forte. Acho que do setor de construção talvez seja um dos papéis mais fortes para isso. É claro que isso tudo fica invalidado se ela efetivamente, ao longo das próximas semanas, perder a região de 3,85, ela volta para a tendência de baixa e aí vai para o vinagre. Aí realmente ela estaria se entregando. Muito bem. Grendene. GRND3. GRND3 perdeu força mais até do que eu gostaria, tá? Mas perdeu, efetivamente falando. Importante de mencionar isso. O papel se entregou um pouquinho. Mas está em cima de uma zona de suporte, formando aquilo que é seminômio agora de retângulo. Topo em 18,30, 18,30, fundo em 14,77. Tá? Então, retângulo. Tá? Alexandre, mas não dá para desenhar ainda uma linha tendência de alta aqui assim, ó, que foi encostada inclusive essa semana? Sim, dá. Não estaria tecnicamente errado. Nível de FR bastante sobrevendido. Esse é um papel que me atrai muito mais do que uma Petro, por exemplo. Uma empresa bem gerida, produzindo lucros legais, interessantes, tá? Num estado de sobrevenda legal. Mais do que isso, se a gente pega essa amplitude, projeta para baixo, nosso alvo foi cumprido completamente, tá? Então estamos no alvo de correção, e agora o próximo objetivo, a próxima movimentação esperada seria esse aqui, ó. Grendene é mais um ativo que me chama a atenção para as próximas semanas, especialmente para a semana que vem. RADL3, pessoal, RADL3, 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 RADL3. Longa tendência de alta. Tá certo que fez um pivôzinho, deu uma recuada agora. Seria um ativo eventual, papel com baixa liquidez. EQTL. EQTL3 continua linda, forte, mais forte que o resto do mercado, batendo uma média móvel de longo prazo, sentindo-a enquanto suporte maior. O papel realmente é potente. Seu FR14 virou para cima essa semana. Isso tudo realmente me faz ficar interessado e de olho no ativo. Temos uma realização frustrada, mas o meu ponto de entrada aqui seria na ruptura da máxima dessa semana, 34,77, para no mínimo buscar lá o alvo 37,69. Muito atento a EQTL3
Klabin. Klabin não é tão agradável quanto o SUSB 5. Tá? O SUSB 5 está em cima de uma linha de tendência de alta, em cima de uma média móvel, mas não deu um sinal de reversão como a Klabin deu. Por isso, eu não estou olhando ainda a SUSB 5 com muita atenção, nem com muito foco. Fibre 3, por sua vez, esta sim. Uou, 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 uou. Uou, uou, uou. Ó, bonito, né? Só tem um problema na Fibre 3. Apesar de ter feito esse doji em cima da média móvel, em cima do topo anterior rompido, depois de um período de recuo, numa tendência primária de alta muito forte. O único problema que eu vejo é que o papel está intimamente ligado ao dólar. E a minha perspectiva para o dólar, como eu mencionei agora há pouco para vocês, diferentemente da maior parte dos amigos que eu tenho observado falar de dólar, minha perspectiva para o dólar para as próximas semanas é de queda. Forte queda. Se isso acontecer, FIB 3 não vai conseguir subir não. Tá? Então eu não estou muito motivado, apesar do sinal gráfico ser bem bonito. Ciel 3, o papel perdeu uma longa linha de tendência de alta e estabelece agora um período de recuo. Esse período de recuo aqui foi de 50 dias. Até o momento nós temos 75 dias de recuo, ou seja, a gente está um recuo muito mais longo do que seria o usual do papel. Aqui ele tinha sido feito o período de 90 dias e o período máximo de recuo de 155 dias. E nós já estamos agora com 130 dias de recuo. Tá? Então está difícil de entender o movimento que ela está fazendo no atual cenário. Ela costuma fazer movimentos ABC, ó, ABC, ABC. Isso pode ser um ABC, mas está muito complexo de entender quando que ela vai efetivamente terminar. O nível de FE 14 já indica estados sobrevendidos muito importantes. Eu pensei que essa semana aqui seria o final da queda, não foi, fez mais um período de queda. Eu estou esperando. Vou esperar um sinal mais convicto aqui, por enquanto ainda não. Grote 3. Movimento de recuo mais forte do que eu esperava. Eu não esperava que esse pullback dela, se fosse para ser um pullback, não poderia ter sido tão intenso. Teria que ter fechado melhor essa semana, respeitando pelo menos a LTB. Não fez isso. As médias inflexionaram para baixo. Está ficando ruim essa posição comprado em Grote 3 que eu tenho. Não está nem um pouquinho agradável. Tá? Muito bem. Vamos olhar outras perguntas que possam estar interessando vocês. Sula 11 começa a se aproximar de uma região bem importante de suporte. Topos anteriores rompidos, média móvel, longo período de recuo. Tá? O nível de FE começa a dar uma sossegada. Isso aqui é uma onda 4, aparentemente, e aqui é a onda 2. Para isso, a gente não pode romper o topo da onda 1, que seria 14,75. Portanto, eu esperei na semana que vem talvez algum candle de reversão. Se eu tivesse isso, toma posição. Tá? Vamos dar uma sobrevoada em outros ativos. A BEV já mencionado. Vamos ter uma coisa gritante aí. Dando uma sobrevoada no mercado. CPF3. Duplo fundo. Duplo fundo com divergência altista no FE 14. É o melhor tipo de duplo fundo que existe.
Tá, um duplo fundo com agência altista no FR 14. Se a gente colocar aqui bandas de Bollinger, provavelmente estarão lindas. E estão. Divergência altista no maxi histograma, divergência altista no FR 14, bandas de Bollinger estreitas. CPF3 é um trade subjetivo, discricionário, mas que chama muitíssima atenção pelo método Stormer. Na ruptura de R$15, esse ativo torna um alvo em 19,12 e stop abaixo de 13,58. CPF3. Vamos continuar aqui o nosso rastrejo. Copel, para quem gosta de trade de contra tendência, Position raramente faz trade de contra tendência. Cezanne pode estar iniciando uma onda 3 de alta. Isso aqui, se for um movimento 1, movimento 2, e aqui nós tivermos uma 3, Cezanne pode ser um position muito forte. É um ponto contínuo, primeira visita. Dentro do método Stormer, eu tenho que estar muito atento à possibilidade de tomar Cezanne agora, na ruptura de 23,90 e stop ficando abaixo de 21,50. Muito atento a Cezanne para as próximas semanas. CETIP, na minha opinião, melhor trade na semana que vem. Dow Jones, em cima de futuros, fundos importantes. Grande possibilidade do Dow Jones dar uma boa mexida para cima. Eletropaulo também em cima da zona de suporte. Setor elétrico todo em cima da zona de suporte, hein? Copel, Eletropaulo, EQTL, Embraer. Embraer faz um ponto contínuo. Aqui também o problema seria o dólar, mas o papel está em tendência de alta de longo prazo, chama atenção dentro dos modelos ponto contínuo clássicos. SC3 perdeu fundo. O setor de educação micou mesmo, hein? Acho que aquele 3 na Crot 3 vai falhar, aquela contagem não vai dar certo, pelo jeito. Muitos ativos interessantes. Muitos. Dos ativos que eu vi até agora... Lev 3 está bonito o gráfico também, apesar da menor liquidez. Dos ativos que eu vi até agora, os filés seriam realmente CETIP, Abev, Lev também está muito bonito, e CPF3. Seriam os filés. E para o 3 em cima da zona de suporte também dentro de um retângulo. Stop relativamente curto, alvo longo. Olha MRV3. Muito legal. O Ricardo comentou aqui, MRV3 pode estar fazendo massa bandeira no semanal. Qual seria o melhor ponto de entrada? Tem todo o aspecto de ser um massa bandeira no semanal. Tá? Pena que essa semana não é um Dunningham. Se fosse um Dunningham seria perfeito o ponto de entrada. Eu deixaria o ponto de entrada para a ruptura de 8,70, que é a massa não dessa semana, mas da outra semana. Ali seria um ponto bastante interessante de montar a posição pelo massa e bandeira. Tecnicamente, colocaria um stop abaixo de 8, 7,99. E aí o alvo, nossa, o alvo é bem longo, cara. O alvo é... Lembrando que o massa e bandeira tem 18% de falha, né? O alvo ficaria em 11,09, 11,10. Chama muito atenção mesmo a MRV3. O ADPV3 também, ó, estreitamento de bandas,
Divergência altista no maxidistograma, pressão de compra aparecendo nessas 3 sombras inferiores longas. Esse papel, se rompermos essa máxima, sobe rapidinho para 10,58. E ali eu fico então com o stop bem curto para um alvo bem longo. Tá? Me interessa muito esse trade semana que vem. Tô vendo que semana que vem vou ter que tocar. Caramba. Vai ter muito trade aparecendo semana que vem. Se tudo correr bem. PIB 11 abaixo da banda inferior da Bollinger, hein? Isso é extremamente raro. Se a gente for olhar aqui, recuar no passado, quantas vezes isso aconteceu, os preços 100% abaixo da banda inferior da Bollinger. Aqui, ó, uma vez. Não está abaixo da banda inferior da Bollinger. Também não. Ainda não apareceu nenhuma vez em que ela tenha formado uma estrela da vida. Estrela da vida é isso que eu mencionei. É todo o candle fora da banda ou inferior, e é a estrela da vida, ou se estiver acima da banda superior, é a estrela da morte. Isso é uma estrela da vida. Ó. Todo o candle abaixo da banda inferior. Aqui seria uma estrela da morte, que falhou. Então, assim, toda a história do PBB11, a gente nunca viu isso aqui. Nunca vimos. Toda movimentação da semana inteira abaixo da banda inferior da Bollinger. Isso é uma estrela da vida, o ponto de entrada nesta ruptura da máxima. Lembrando que a liquidez do PBB11 é mais baixa. Olha a PIN 4, como estão estreitas essas bandas no semanal. Divergência altista acontecendo. Só o que a gente precisaria ver agora seria um volume forte aqui, né? Se a gente tiver um volume forte aqui, isso preconizaria uma forte explosão de preços. O volume está bom, não é nada gritante, mas o volume está bom. Como 4, hein? Muito bem, quase acabando aqui o nosso rastreio final. Sabesp, hein? Forte também, triângulo ascendente. Smile está dando um sinal bonito para um trader mais agressivo, mas eu ainda não faria numa tomada. Terminando aqui então. TRPL muito forte, hein? Junto com o CTIP. TRPL e CTIP são muito potentes, muito. Estou muito atento ao GPA3. Esse papel aqui está em cima de um topo anterior muito importante. Papel com um FR14 bastante sobrevendido. Uma empresa muito bem gerida e que se beneficia muito com a queda do petróleo. Muito. Essa é uma empresa que a ruptura da máxima dessa semana me gera um trade. Por todos os aspectos. Alvo mínimo, média móvel. De preferência, 69 seria o alvo. Os Minas, nada. Vale nada. Vive tinha mencionado. Velide não. VEG. Divergência altista na VEG, hein? Duplo fundo na VEG, hein? É um duplo fundo na VEG. Divergências altistas aqui também na banda de Bollinger. VEG tem tudo para bater pelo menos na banda superior da Bollinger agora em 16,78. Pessoal, os gráficos estão nos dizendo isso. Fundo, nessa semana, formado. Vários papéis gerando possíveis sinais de entrada
precisamos ficar muito atentos aos bons pontos. Espero que vocês tenham um excelente final de semana, muita paz, saúde e prosperidade para todos vocês, felicidade com a família. Semana que vem estaremos juntos e nos veremos. Tudo de bom. Até mais.